Graça e paz. Boa noite. Amém. Louvado seja Deus que nos concedeu mais um dia, né? Para estarmos diante dele, para agradecer, né, as bênçãos recebidas, né? E adorar aquele que é merecedor, né? De toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos estar orando nesse momento? Pai querido, Pai de amor, te somos gratos por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Desde a parte da manhã, Deus, e agora esse momento especial, Deus, que é o culto preparado para Ti. Só posso, Deus, receber, Deus, com cheiro suave. Traga o Teu povo, Senhor, para poder ouvir aquilo que o Senhor tem preparado, Deus, para falar aos nossos corações dessa noite. E aqueles, Pai, que estão nos assistindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar no mais profundo, Deus, e possa, Deus, estar curando vidas, Senhor. Traga o Teu povo, Deus, aqueles que estão a caminho, para que eles possam chegar aqui em paz, guardado e protegido por Ti, Deus querido. Te louvamos, Deus, porque Tu és Deus maravilhoso, Deus misericordioso, é um Deus que tem nos sustentado nesses dias tão difíceis, Senhor. O nosso auxílio, nosso socorro vem somente de Ti, Deus. Muito obrigado, Deus, mais uma vez por esse dia, pelo acordar, Deus, por estar aqui com meus irmãos. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura para a meditação dos irmãos essa noite. Uma passagem que eu gosto muito é de Isaías 53, versículos de 1 até o 7. Isaías 53, de 1 a 7. Leamos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém? É uma passagem que eu gosto muito, que nos retrata o grande amor, né, que Deus tem para conosco, né? Ao ponto de enviar o próprio Filho, né, para morrer por mim, para você, por você que está nos assistindo. É um amor, assim, incomparável, não tem como a gente mensurar, né, a gente imaginar. Tamanha foi a dor de Cristo ali na cruz, né? Essa semana a gente estava vendo um vídeo e estava explicando, humanamente falando, a dor que Cristo passou ali. E foi algo tremendo. Os cravos na mão, o significado para o ser humano quando fura aqui esse dedo, que trava tudo, a ânsia de respirar, levantar e descer de novo para respirar, buscar, foi muita coisa, irmão. A gente não tem imaginação daquilo que Cristo passou por mim e por você. E muitas das vezes, né, a começar de mim, às vezes a gente fica triste por certas coisas, a gente começa a murmurar por certas coisas, mas quando a gente para entender o que Cristo passou por mim e por você, nada se compara, né? Nele a gente encontra força, Ele é o nosso auxílio, é o nosso socorro bem presente na tribulação. O mundo aí fora, a palavra já diz que ele jaz no maligno. E a gente está vendo que as coisas estão afunilando, ou seja, a volta de Cristo está muito próxima,
muito mesmo. Quase não se é falado mais nas igrejas. Cristo está voltando. Os sinais estão aí, né? E como cristãos que somos, devemos permanecer firme na palavra dele e crer que ele é poderoso para fazer aquilo que nós, muito além do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus, ele é assim, ele é tremendo, ele não olha nossas imperfeições, não olha Roberto, tu é falho, não, ele me ama do jeito que eu sou, pecador, né? Mas arrependido no sangue de Cristo. Nós temos como igreja, nesses tempos finais que estamos aqui, como peregrino, né? Não somos daqui, estamos de passagem, né? Muitos costumam falar isso, né? Somos forasteiros em terras estranhas. O nosso lar é no céu, como diz no louvor do Prisma, né? Vamos voltar para lá. Enquanto estivermos aqui, não devemos temer, né? O que nos espera lá na frente, porque tem um que é maior que tudo isso aí, e está conosco em todo o tempo. Na alegria, na tristeza, né? Ele está ali contigo. Quando você pensa que não tem mais nada, está no fundo do poço, não ouve as suas orações, ele ouve sim, mas é o tempo dele, não é o meu. Às vezes as coisas acontecem conosco, a gente pede tanto a Deus, e ele até permite que aconteça, mas não é legal lá na frente, porque não era o momento. Então, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Convido o ministério de louvor nesse momento. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Esqueça tudo que está lá fora. Ao entrar por essa, costumo dizer o seguinte: quando a gente entra por essa porta aqui, os problemas ficaram todos lá fora. Aqui é para adorar aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Comigo, se pôr de pé, aqueles que puderem, vamos estar adorando nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Som testando. Obrigada. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor,
Aleluia. Glória a Deus. Posição. Glória a Deus. Vem apresentar em nome de Jesus. Um coração quebrantado, né, e humilde. Não despreza o Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus. Salmos, capítulo 100. Salmo bem conhecido. Gostaria que toda a igreja lesse comigo. São 5 versículos. Salmo capítulo 100. Vamos lá bem forte? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Eu não estou vendo nenhum visitante aqui hoje, todo mundo de casa, né? Deus possa abençoar os irmãos. Também convido a diaconisa Ruth, o Marcos. Um momento também oportuno agora, dízimos e ofertas. O cantor cristão 384. Vai ser posto na mídia. Convido a igreja por pé mais uma vez, aqueles que puderem. A voz de Jesus. Está falando? Fala. Seu som. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e sultosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer em lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tão que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém? Glória a Deus. Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Amém? Seja louvado. Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado mais uma vez. Agora, Deus, por esse momento de dízimos e ofertas, só posso abençoar, Deus querido, os teus servos que puderam contribuir esta noite, e também aqueles que da minha forma que não puderam, só posso, Deus, estar provendo, Deus, o sustento, Pai de amor. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito até esse momento e por tudo que ainda há de fazer neste culto, Pai. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vem para sentar. Vamos ter um momento agora especial, tá? A gente vai assistir um vídeo aqui. Fiquem em meditação, os irmãos, tá bom? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor.
Gente, agora eu vou botar um vídeo aqui que tá viralizando muito na internet. Tá ficando muito famoso, entendeu? Mas só que esse vídeo é de uma nova tecnologia. Aí tá tipo em 5D, 6D. Aí se vocês acharam que tá muito realista, é por causa disso, entendeu? Aí eu não vi também não, mas o vídeo parece ser muito bom. Tem muitos comentários e essas coisas assim. Então eu vou pegar o play aqui, peraí. Pegar o controle. Vou botar aqui rapidinho. Aí. Aí. Eu sou santo. Eu vou pregar para aqueles pecadores lá da igreja, está tudo pro inferno. Eu sou mais eu. Ih, que isso? Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Gente, que isso? Pior vídeo que eu já vi na minha vida. Meu Deus, que vídeo ruim. O pessoal tudo não vendo... Tipo, gente, quem não vê uma criança machucada no chão? Quem não tem dó da pessoa? Gente, que horror, essa humanidade está tudo perdida mesmo. Tô ficando bom de maluco. Não é possível, cara. Esse pessoal... Que isso? Como você chama os outros de maluco assim? Ah, perdão, senhor. Me chama hipócrita. Perdão, senhor hipócrita, que... Peraí, o senhor está me escutando? Claro, eu não sou osso, mas eu também tenho sentimento. O senhor tem sentimentos? Se o senhor tivesse sentimentos, teria ajudado a pobre criança no chão? Claro que eu tenho sentimento. No dia que a criança estava aqui, eu orei, pedi, eu orei por ela, clamei e orei a Deus também para que alguém viesse para ajudar a criança. Ué, mas por que o senhor próprio não pegou e levou para o hospital? Não, me chamaram para pregar, eu estava ocupado. Inclusive, caraca, está na minha hora, estou me atrasando aqui. Ué, mas peraí, sobre o que o senhor pregou? Vamos ao próximo. Ah, senhora, precisa de ajuda aí? Senhora, o quê? Eu tenho a tua idade, eu não preciso de ajuda não, eu, hein? Ah, desculpa, qual o seu nome? Egoísta. Egoísta, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, mas seja rápida, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu preciso ajudar minha mãe, estudar pra prova. Tá bom, eu vou falar rápido, Por que você não ajudou a criança que estava machucada no chão? Criança? Que criança? Aquela que estava aqui agora há pouco. Ah, eu achei que ela tava brincando. Ué, que criança fica brincando, cheia de sanguentada, ferida no chão? Calma aí, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é dos pais dela que deixam ela jogada por aí. Ué, e se fosse seu filho, também não gostaria que ninguém ajudasse? Primeiro que meu filho não ia ficar perambulando por aí. Segundo que essa conversa já acabou porque eu não tenho tempo pra isso, não. E terceiro, você só se importa contigo mesmo, não com os outros. É isso mesmo. Ah, não é possível, cara. Esse pessoal tá tudo ficando muito esquisito hoje. E aquele menino que apareceu no vídeo? Vou fazer uma pergunta pra ele também. Ô, menino! Ô, garoto! Meu Deus, ele é muito sensível, cara. Caraca. Falou comigo? Aliás, como você sabe meu nome? Ah, agora tá explicado. Explicado o quê? Não, tô explicado em nada, não.
Ó, por que você não ajudou aquela criança machucada no chão? Machucada? Eu não vi nenhuma criança machucada aqui, não. O que houve com ela? Poxa, ela sofreu um acidente, aí ela caiu aqui, ninguém estava ajudando ela, todo mundo estava passando por ela, ninguém estava tendo dó, inclusive você também passou por ela e pelo menos, pelo visto, nem viu, né? Bom, se bem que na hora quando eu estava passando aqui, eu estava mexendo no meu telefone, né? Eu ouvi um barulho de uns gemidos, uma coisa assim que parecia até feito de vídeo, mas achei que era coisa da minha cabeça. Mas agora, eu parando para pensar, eu poderia ter me ligado, prestado mais atenção e visto que era uma pessoa necessitada. Até que enfim, gente, alguém ia ajudar. Pelo menos se você visse, ia levar, né, para o hospital, iria ajudar ela, né? Acabei perdendo uma grande oportunidade. Poderia ter tirado fotos dela para postar nas redes sociais, sabe? Ia ganhar várias curtidas lá, entendeu? Para ganhar lá seguidor. E poderia até levar ela carregando assim no colo, sabe? Até o hospital para as pessoas falarem, nossa, esse é herói, esse aí se importa com as pessoas. Não, eu não estava falando disso, eu estava falando verdadeiramente você ajudar sem ter vanglória nem... Peraí, cara, eu tô falando... Meu Deus, cara, eu não acredito que ele me ignorou, é muito sensível mesmo, cara. Não é possível. Não, nada não. Esquece. Meu Deus, não acredito, cara, essa humanidade está toda perdida. Poxa, ninguém ajudou a pobre criança. Não é possível, cara. E pequenina, você tá bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Empatia. Oi, Você prazer. conhece o novo convertido? Ah, é uma longa história de onde eu conheço ela. Mas o que houve com ela? Nossa unidade passou por aqui e viu que ela estava no chão. Pegamos ela e levamos para o hospital. Agora que ela teve alta, nós vamos levar ela para um orfanato. Ué, orfanato? Mas e os pais dela? Então, nós até encontramos o pai dela. Era discipulador e impaciente. Todavia, ele estava cuidando dela, alimentando ela espiritualmente, ajudando nas orações, mas depois a paciência faltou-lhe e ele acabou abandonando ela. Ué, mas abandonando assim, não pode abandonar um novo convertido assim, gente? É muito falta de respeito assim. Eu sei que demora para crescer, eu sei que demora o processo de crescimento, mas a gente mesmo assim tem que se fortalecer, não pode desistir assim tão facilmente. Ele falou que não tem mais condições de cuidar dela. É um discipulador muito impaciente. Agora nós vamos estar levando ela. Ah, mas peraí, eu posso adotar ela? Bom, não sei. Você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Eu prometo que eu vou cuidar direitinho e não importa quanto tempo demore, eu vou persistir. Ok, tudo bem. Por favor, só me passa seu nome. Ah, meu nome? Anota aí, eu me chamo Cristão. Parabéns, Cristão. Cuide do novo convertido. Aí. Aí eu convido a todos que participaram da peça a virem aqui. Essa peça foi simples, mas tem um significado muito forte, assim. Eu vou explicar aqui. Gente, essa peça não só tem significado para ajudar as pessoas também no físico, assim, que os pobres necessitados, mas também tem significado espiritual, entendeu? Tem significado também, tipo assim, ela se chama Nova Convertida. Quantas vezes o pai dela se chama discipulador impaciente? Quantas vezes a gente pega alguém para discipular essas coisas e depois não tem paciência porque demora o crescimento, demora e desiste da pessoa. Aí a pessoa vai lá e depois está morta espiritualmente de novo. Aí eu vou explicar o papel de cada um. A Carol fez o papel de egoísmo, a egoísta. A Bíblia diz assim, em Filipenses 2:4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem também os interesses alheios. Ou seja, devemos não só procurar os nossos próprios interesses. Quantas vezes nós estudamos, trabalhamos, isso e aquilo, mas passa ano e ano e a gente não fala de Jesus nem para uma pessoa. A gente não discipula nem uma pessoa. Lembra que está escrito na Bíblia que Jesus falou, ir discípulos e fazer discípulos para todo mundo? Por todo mundo? Então, quantas vezes temos feito isso? A gente fez discípulo esse ano? A gente fez discípulo ano passado? A gente tem que refletir nas nossas atitudes. Não podemos ser egoístas, só pensar em nós mesmos. Aí, essa peça, você pode estar pensando assim, poxa, tem nada a ver comigo, eu não faço isso. Mas essa peça, eu criei justamente pensando em tu.
Porque justamente somos egoístas, somos insensíveis, somos hipócritas. Muitas vezes abandonamos e envergonhamos o Evangelho de Cristo. O Rodrigo fez um papel do insensível. A Bíblia diz, em Salmo 73, o salmista está falando dos ímpios. Do íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. No seu íntimo tem sempre arrogância, sempre maldade, sempre pensando em ti mesmo. Aí, às vezes, a gente ouve uma coisa, ouve o gemido, ouve Jesus falando com a gente, vai lá falar com aquela pessoa. A gente escuta e pensa que é coisa da nossa cabeça. Entendeu? A gente não vai e cumpre o nosso verdadeiro chamado, que é levar, encher o reino de Deus, pregar o Evangelho. Muitas vezes não fazemos isso, somos insensíveis, somos coração tão endurecido que só pensamos em nós mesmos. Já estou salvo mesmo, então para que eu vou pregar o Evangelho? O que importa sou eu, não é mesmo? Muitas vezes pensamos assim. O meu pai fez o papel do hipócrita. A Bíblia diz assim, em Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Muitas vezes a gente canta aqui louvores ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Senhor, eu vou amar os outros. Senhor, me dá oportunidade. Eu te amo com todas as minhas forças e tal. Mas muitas vezes não praticamos isso com as nossas atitudes. A gente só fala e acaba nos tornando hipócritas. Meu pai fez o papel aqui do hipócrita. Ele estava indo pregar na igreja sobre amor ao próximo, olha só, tá vendo? E ele não praticou na vida real o amor ao próximo. Tinha uma criança ferida ali, porque ele não praticou. Muitas vezes também somos assim, entendeu? Muitas vezes falamos, Senhor, eu te amo com todas as minhas forças, mas aí a gente canta louvores assim, Senhor, eu quero viver a eternidade com o Senhor e tal, mas muitas vezes chega segunda, chega terça-feira, a gente não pega nem a Bíblia para estudar. A gente só faz oração antes de comer. Como que a gente quer passar a eternidade com Cristo se a gente não passa nem a metade do dia? A minha mãe fez o papel da empatia. A empatia é um fruto do Espírito Santo. Ela fez o papel que temos que seguir igual Jesus seguiu. Que ele teve empatia. Jesus teve uma vez que ele estava lá andando, aí ele vendo as multidões se compadeceu delas, porque estavam aflitas e angustiadas, como ovelhas que não têm pastor. E muitas vezes, a gente tem que ser assim, igual Cristo foi, ter empatia para o próximo. Eu sei que os outros não ajudaram, mas a gente não pode ver os outros. A gente tem que sempre pensar, não, eu sou cristão, então eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida. Então eu vou fazer o que é certo. Aí a Nathalie fez o papel de novo convertido. Aí novo convertido é aquela pessoa que foi abandonada pelo cristão que falou que ia cuidar dela, prometeu cuidar dela, mas ele foi tão impaciente que desistiu dela. Muitas vezes somos assim também, impacientes com as pessoas. Tipo assim, passa 3 anos, 4 anos e a pessoa ainda tem o coração endurecido. Nossos familiares, a gente prega o evangelho, fala de Cristo e ele continua com o coração endurecido. A gente fala assim, desiste. Desiste porque não tem mais salvação para ele. Muitas vezes somos assim. Então, irmãos, vamos pensar nas nossas atitudes. Vamos repensar. Porque se só ficarmos no banco e não cumprir o chamado do Senhor, então a gente nem é digno de ser chamado cristão. Porque cristão é seguidor de Jesus. Cristão é mini-Cristo, que significa. Jesus foi lá, pregou o evangelho, trouxe libertação aos cativos. Ele pagou um alto preço por nós. E o que fazemos? Ficamos sentados? Ficamos sem fazer nada? Temos que cumprir verdadeiramente o chamado do Senhor em nossas vidas. Temos que tomar uma atitude. Pararmos de ser egoístas, insensíveis, hipócritas e tomarmos uma atitude verdadeiramente ser um cristão de verdade. Eu faço agora uma pergunta para vocês. Quem aqui se identificou
e quer ser um cristão de verdade, quer verdadeiramente seguir a Cristo, fazer discípulos, pregar o evangelho e verdadeiramente fazer esse compromisso com o Senhor, levanta a mão. Gente, agora fica com a mão levantada aí, que eu vou orar. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, eu queria te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Queria te agradecer, Senhor, por essa peça. Mas também, Senhor, eu queria te pedir para que o Senhor venha em nossos corações, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, das nossas vidas. Eu te peço, Senhor, a quebranta os nossos corações, Senhor, para que possamos verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Para que verdadeiramente, Senhor, possamos ser chamados de verdadeiros cristãos, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver de forma sincera. Nos ajuda, Senhor, a tirar todo tipo de maldade dos nossos corações, todo tipo de egoísmo, todo tipo de hipocrisia, Senhor, e de servir espírito em verdade, verdadeiramente, Senhor, amando os outros como o Senhor nos amou, Senhor, se importando com os outros como o Senhor se importou com a gente. Então, por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor, a mudar. Nos ajuda com essa mudança, nos transforma, Jesus, pois precisamos de Ti. Nos ajuda a pregar o evangelho, nos ajuda a fazer discípulos, Senhor. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gente, espera aí, só mais uma coisa. Olha para a pessoa que está ao teu lado, que está atrás de você, essas coisas assim, olha para ela aí. Agora olha para mim. Ó, essas pessoas que estão aqui, e Deus está de testemunha que fizemos esse compromisso. Não se esqueçam disso. A gente fez o compromisso, a gente orou, e agora que possamos não só ouvir, mas também praticar. Amém? Isso aí. Amém, né? Fica aí o alerta, né? Muito sugestiva essa peça, né? Que nos fala sobre, resumindo, né? A empatia. Realmente está se perdendo isso, né? Eu só penso em mim, tudo é para mim, e às vezes do meu lado tem um necessitado, né? Às vezes a gente busca tantas coisas e esquece de quem está ao nosso redor, né? Fica a empatia, né? O amor ao próximo. Amém? Convido o seminarista Fábio, nesse momento, está aqui à frente, e vai trazer a palavra de Deus para nós esta noite. Os irmãos possam ficar atentos, né? O que o Espírito Santo tem a falar ao coração de cada um. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui, ao qual Deus nos chamou a atenção, Deus, a necessidade cada vez mais, Deus, olhar para o nosso próximo, Senhor. Abençoe-nos como igreja, que possamos ter realmente essa empatia um para com os outros, Senhor. Agora, Pai, a Tua palavra, Deus, que há de ser ministrada, usa o Teu servo, Deus, seminarista Fábio, que ele possa falar aos nossos corações, Senhor, e Tua igreja possa sair daqui esta noite, fortalecida pelo poder que há no Teu nome. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Bom. Graça e paz, igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Quero agradecer por mais essa oportunidade que estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Eu creio que já foi pregado. A peça aqui já falou tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Mas cabe também mais uma porção daquilo que o Senhor quer completar. Eu gostaria que a igreja abrisse comigo a palavra de Deus, sentado mesmo, porque são 17 versículos. Em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, do 1 ao 17. Amém? Todos aqui são salvos? Amém? Todos estão ansiosos pela volta do Senhor Jesus? Amém. Vocês creem que o Senhor está à porta, está próximo para vir buscar a sua igreja? Amém. Os acontecimentos, tem tudo, temos visto os noticiários, temos visto tudo. E o Senhor verdadeiramente, Ele virá para buscar a sua igreja. E que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim e para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou seu servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Jesus, nosso Salvador. Que nesta noite, amados, nós possamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 2,9 diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. E no 10 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Nosso Jesus, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele fala, Ele revela, Ele nos mostra. Ele aqui, Ele chama João para dar um spoiler, uma pequena coisa do que ele viu lá na Nova Jerusalém. Ele chama João e fala: escreve. Olha como o que eu tenho preparado para aqueles que o amam. Olha o que eu tenho preparado aqui para aqueles que estão à minha espera. Jesus Cristo, Ele tem falado desde o princípio, desde Gênesis a Apocalipse. O Senhor nosso Deus, quando nós começamos a estudar e a entender a promessa, aquilo que o Senhor tem para a sua humanidade, nós vimos que lá em Gênesis, quando houve a queda, quando houve o pecado, houve separação entre homem e Deus, e houve maldição, porquanto entrou a morte.
Porque Deus falou para Adão e falou para Eva que eles poderiam comer de todo o fruto da árvore que estivesse ali naquele jardim do Éden, só não poderiam tocar e comer na que estava no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ali nós sabemos da história que o diabo, a serpente, foi usada para enganar Eva, e ali naquele momento ambos caíram, ambos foram e abriram seus olhos, e o pecado entrou na terra. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é aquele que disse, mesmo assim, com tudo aquilo que o homem fez, mesmo com a separação, o Senhor lá em Gênesis 3,15, Ele falou para a serpente, que da semente da mulher, nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, e ela iria ferir o seu calcanhar. A Bíblia, ela se cumpre de Gênesis a Apocalipse. Aquele que foi prometido, Ele veio. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e Ele, dali em diante, a maldição foi quebrada, porque agora nós podemos ter vida, e vida eterna, através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 15, 21, 22, diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, são 17 versículos que nós temos aqui para poder falar. Então, por perícope, eu preciso adiantar, por conta do nosso horário também, para que nós possamos sair daqui no horário correto. Nós vimos que no verso 1, 2, 3, 4 e 5, João nos dá uma visão deslumbrante da Nova Jerusalém, onde o rio da água da vida flui claro como cristal. Esse rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro simboliza a provisão eterna e a pureza divina do nosso Senhor. João, ele representa a vida abundante, simboliza que emana diretamente da presença de Deus. Em Salmos 46, 4 fala de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. João descreve também a árvore da vida, situada em ambos os lados do rio, produzindo 12 colheitas diferentes, uma cada mês. Suas folhas são para a cura das nações. A árvore da vida simboliza a restauração completa da criação, oferecendo alimento contínuo e saúde espiritual para o seu povo. Que Deus maravilhoso, que Jesus tremendo, que coisa maravilhosa sabermos que somos filhos de Deus, sabermos que um dia esse Jesus, ele se entregou por mim e por você. Esse Jesus abriu mão de sua glória, se fez homem, andou entre nós, não quis, se fez servos e morreu por mim. Ele morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter nova chance, comunhão novamente com o Altíssimo, com o Eterno, para que pudéssemos estar ali diante do Senhor. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma palavra que ela se cumpre. As promessas de Deus, elas vão se cumprir. E quando o Senhor, ele fala que breve vem, tenham certeza que Ele virá. Aquilo que está para acontecer, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. O Senhor voltará para buscar uma igreja santa. O Senhor voltará para buscar uma igreja remida, lavada e remida pelo teu sangue. O Senhor, Ele tem olhado a cada um de nós como igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E Ele tem contemplado cada coração, cada vida, conforme a sua adoração, conforme o jeito que nós viemos adorar o nosso Deus. E Ele também tem visto as coisas que têm acontecido nesse mundo.
O mundo que nós estamos vivendo, o mundo está mal, amados. Nós temos visto coisas terríveis acontecendo. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas que não querendo nem sair de dentro de casa por conta da violência. Nós temos visto coisas terríveis. Os noticiários têm mostrado pai matando filhos, filhos matando pai. A Bíblia ali se cumprindo. E o nosso Deus ali olhando tudo isso, falando: Senhor, eu preciso tirar minha igreja desse meio. E Ele virá, breve Ele virá. Creiam nisso, amados, breve o nosso Senhor voltará. Versículo 6, o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ele fala, interrompe o anjo e diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Pois quando Jesus fala, todos se calam. Quando a voz do Senhor que está falando, é somente Ele. Naquele momento o anjo estava ali mostrando todas as coisas para João, e o Senhor Jesus interrompe e diz: eis que breve venho. E um silêncio se faz, e somente a voz do Senhor que é ouvida. Somente o Senhor Jesus que vem falando para mim e para você. E Ele diz em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tem, porque Ele fala: feliz é aquele que guarda a palavra da profecia. Feliz é aquele que guarda minhas palavras no seu coração. Feliz é aquele que crê que aquilo, tudo que está escrito na palavra de Deus, é o próprio Senhor que falou e prometeu. Bem-aventurados são aqueles, somos nós, igreja do Senhor, que estamos aqui esta noite, sabendo que Ele verdadeiramente irá voltar, sabendo que Ele verdadeiramente vai cumprir com a sua palavra. Me faz relembrar no dia que o Senhor estava sendo levado aos céus. Lá em Mateus fala a respeito que ali uma multidão, tanto os seus discípulos quanto os outros, observando, olhando para o céu, e de repente aparecem dois homens vestidos de branco, que eram dois anjos, e olham para aquele multidão, aquele povo, e perguntam: varões galileus, por que estáis olhando para o céu desta maneira? Pois estavam tristes vendo o Senhor subindo, achando porque o mestre iria deixá-los. E Ele fala: da mesma forma que Ele está indo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Oh Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa está aqui, Apocalipse, amados, que nós estamos lendo, o último livro. E o Senhor dizendo: breve voltarei, breve estou voltando. Fiquem firmes, fiquem na minha presença, porque eu estou voltando para buscar. E olha o que Ele nos mostra, amados, olha o que tem, foi só um pedacinho daquilo que Ele mostrou lá no rio de cristal. Mas a palavra de Deus em Apocalipse 21 também fala a respeito. O próprio João, ele vê ruas como de ouro, muros como cristais, jaspes, maravilhas que ainda tem para mim e para você. Os nossos olhos não conseguem mensurar, nossa mente não consegue mensurar aquilo que Deus tem para eu e para vocês, para a igreja do Senhor aqui na terra. Maravilha é servir a esse Deus, maravilha é ficar firme na presença do Senhor, é continuar com Deus Todo-Poderoso. Guarda o que tens. Jesus fala à igreja de Filadélfia,
lá em Apocalipse 3:11, que acabamos de ler: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor deseja que sejamos fiéis à sua palavra e à sua sã doutrina. Salmos 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que sustenta o crente é a palavra de Deus. O que nos deixa de pé é a palavra do Senhor. O que nos faz cada dia a dia se arrepender dos nossos pecados é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que fala através da tua palavra aos nossos corações. E devemos estar assim, amados, com a palavra do Senhor guardada no nosso coração. Precisamos estar todos os dias olhando, fitando os olhos para a palavra de Deus, para que venhamos continuar firmes na sua presença. Versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo que para mim, para adorá-lo. João é aquele, quando ele diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, ponto. João é aquele que dá testemunho do que vive e não do que fala. Eu lembro que eu ouvia muito, e até o dia de hoje algumas pessoas falam uma frase dizendo: não olhe para mim, olhe para Jesus. Sim ou não? Quem já ouviu? Não olhe para mim, olhe para Cristo, porque Ele não peca, Ele é perfeito. Eu pergunto a vocês, se porventura entra um visitante, e a gente fala para o visitante: vamos lá porque Jesus está ali, ele vai ver o Jesus aqui, com o microfone na mão e pregando? Ele vai ver eu e vai ver você, ele vai ver a igreja do Senhor. Então nós temos que assumir o testemunho vivo e dizer: olhem para mim, porque também eu sou testemunha do Senhor Jesus. Olhe para mim, como diz o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somos nós, Jesus, como a Cíntia bem falou, somos pequenos cristos, chamados de cristãos. Nós estamos sendo observados em todos os momentos pela nossa vizinhança. Nós estamos sendo observados no nosso trabalho. Na igreja, nós estamos sendo observados. As pessoas entram, as pessoas querem ver Jesus através da nossa vida. As pessoas querem entender e querem aprender de Jesus, querem conhecer Jesus através do nosso testemunho. Sou eu, sou você, somos nós, igreja do Senhor, que devemos policiar-se para que não venham fazer nada, para que não venhamos a fazer nada para que prejudique o nome do Senhor Jesus. E João, ele fala: eu sou aquele que ouviu e viu estas coisas, porque ele tinha autoridade para falar aquilo, porque ele era um servo do Senhor. Ele fala: olha, podem acreditar que tudo isso que eu estou vendo, tudo isso que o Senhor está me mostrando, tudo isso que o anjo está me mostrando, é verdade. E os crentes hoje também precisam falar a mesma coisa. Precisamos contar o nosso testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida, na vida de cada um, naquilo que Jesus está fazendo. Jesus tem livrado, Jesus tem aberto portas, Jesus tem dado saúde, Jesus tem abençoado a minha família, Jesus tem feito maravilhas no nosso meio, e precisamos mostrar e falar a esse povo a qual não conhece ainda Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, quando João ele chega e diz isso, porque ele está dando testemunho, e eu trago isso para a gente, que nós também precisamos dar testemunho desse Jesus maravilhoso que nós servimos. Um Jesus que é todo poderoso, que está todo o poder, tudo está nas suas mãos. Mas o João, por ser um ser humano, chega um momento que ele se maravilha com tudo que está vendo. E ouvindo o anjo falando, ele simplesmente fica
porque ele está em espírito, amados. Ele ainda está no corpo terreno, ele ainda está na terra. Ele não está num corpo glorificado. E então ele olhou para o anjo e ele quis o adorá-lo. Ele quis prostrar-se diante do anjo e mostrar para ele o seguinte: olha, você tem me mostrado coisas maravilhosas. Você é um ser também celestial. E por que não te adorar? Adorar somente ao Senhor, nosso Deus. E graças a Deus que esse anjo, ele falou: opa, para! Não faça isso, João! Quem sou eu para você me adorar? Eu sou igual a vocês, conservo do Senhor. Eu estou ali também, Espírito, eu adoro Ele. E não sou digno que ninguém me adore. Lá em Êxodo 20, versículo 2 em diante, diz o Senhor dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Adorar somente a Ele, adorar somente ao nosso Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Não há outro Deus ao qual nós podemos se prostrar diante dEle, a não ser o Deus Jeová, o Jeová Jireh, o Todo-Poderoso. Então que nós possamos entender que nada pode atrapalhar a nossa adoração ao único que merece receber toda a honra e toda a glória. Jesus, ele fala em Lucas 4:8, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É só a Ele, amados, não tem outro. Não há Deus. Tem um louvor que nós cantamos aqui na igreja: não há outro como tu, ó Deus. Então existe outro Deus igual ao nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 10. Então me disse: não seles as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Hoje está falando para João: não faça segredo das palavras proféticas. Não guarde, não cele, não fique para você, mas escreva, pregue, fale, em tempo e fora de tempo. A igreja do Senhor Jesus precisa abrir a boca para falar desse Cristo maravilhoso, desse Cristo que salva, desse Cristo que liberta, desse Cristo que faz maravilhas no meio do seu povo, no meio da família, no meio do casamento. É o Deus, é o Cristo. Então nós não podemos selar aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando esta noite. Não podemos fechar, não podemos guardar para si apenas e aprender e pronto. Não, precisamos passar adiante. Precisamos pregar essa palavra. Precisamos dizer: Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo tem uma obra para fazer na sua vida. Jesus Cristo quer transformar não só você, mas como toda a sua família. Nós temos que abrir a boca e pregar em tempo e fora de tempo. O anjo fala para João: não, João, não cele essa palavra, não cele este livro, mas fale do meu amor. Fale daquilo que está escrito. Quantas almas, amadas, está sedente. Estamos no período, mês que vem, março, se eu não me engano, mês finalzinho, carnaval está chegando. Misericórdia. Começo de março. Quantas pessoas aí no mundo
e tá lá, a gente olha, passa na TV, os sambas enredo, aquela adoração a ídolos, a imagem, é um monte de gente ali, só dando culto e louvores ao inimigo, e a igreja do Senhor, como é que está? Nós precisamos sair para lá, falar desse Jesus que liberta, esse Jesus que é a verdadeira alegria, esse Jesus que realmente não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria permanente na vida do cristão, da vida daqueles que o servem. Não podemos nos calar, amados, não podemos, igreja do Senhor. E esse período é o período que realmente, verãozão, calor aí, a galera está toda, pleno domingo. A gente olha os bancos das igrejas, muitos vazios, mas tu olha os bares da cidade lotados. E ninguém se atenta que Jesus está voltando. Ninguém ainda se atentou que o Senhor Ele vai cumprir com a sua palavra. E nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Como igreja do Senhor. Amém ou não amém, igreja? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo aquilo que o Senhor está falando à sua igreja esta noite? Versículo 11: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Quando a palavra de Deus fala, continue o injusto a praticar a injustiça, e continue o imundo na imundícia, isso revela a irrevogabilidade do estado espiritual de cada pessoa no dia do juízo. O Senhor, Ele separará, o Senhor, Ele vai vir buscar uma igreja, aqueles que não quiserem, aqueles que não deram ouvidos, aqueles que não entregaram a sua vida para Cristo, eles vão continuar. Infelizmente, amados, Jesus Cristo, Ele veio para todos aqueles que nele crê. Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo, mas é para aqueles que creem e aqueles que querem. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus hoje em qualquer local que nós vemos, está sendo pregada por meio da internet, por meio dos rádios, por meio da televisão, por meio da igreja. Mas o Senhor, Ele é educado, Ele pergunta: você quer receber-me como único e suficiente Salvador? Se não quiser, Ele não vai obrigar, porque nosso Deus, Ele não é ditador. Ele até poderia, que Ele tem poder para tal coisa, porque Ele que criou o homem, Ele criou todas as coisas. Basta somente o Senhor, 1 minuto apenas, faltar o ar para toda a humanidade, que todos caem de joelho e começam a buscar a Deus. Todos, sim, mas o nosso Deus não é assim. Ele falou, como nós lemos na palavra de Deus, Ele enviou o seu Filho para nos religar novamente com Ele, e disse para Ele: aquele que olhar para Cristo, aquele que ir até Jesus, virá a mim. Então o Senhor, Ele é a porta, Ele é aquele que vai abrir a porta para cada um. Não tem outro caminho a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala na palavra dele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos entender, o mundo precisa entender, que é só através de Jesus Cristo que nós temos a vida eterna, que nós temos a salvação, que nós temos vida e vida em abundância. Não há outro a não ser o nosso Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou correr um pouco por conta do horário, amados. Versículo 12. Novamente o Senhor fala: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Oh, Deus maravilhoso! Vou repetir, no verso 12:
Louvado seja o nome do Senhor. Eis que breve venho. Meu Deus. Eu estou falando aqui, mas o Senhor tem apertado meu coração. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com a sua obra ou com o que você fez. Deus, além de nos levar para morar com Ele, além de termos vida, uma vida maravilhosa, ainda há recompensa. Olha que coisa boa, ainda há galardão, ainda há promessas de bênçãos, mesmo estando ali. E por que não servir um Deus desse? Eu fico às vezes analisando que Deus poderoso, que Deus bondoso e que Deus maravilhoso que nós temos. Colossenses 3, 23, o apóstolo Paulo falando aos Colossenses diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Quem serve ao Senhor Jesus aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos galardão no céu, amados. Nós temos galardão. Esse Deus, Ele é bom. Esse Jesus é maravilhoso. Além de estarmos com Ele, o Senhor ainda nos abençoa, entendeu? E vai falar: ó, servo bom e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Entrai pelas portas que está guardado por vocês por herança desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa esse nosso Jesus. Nós precisamos, amados, encher o nosso coração de alegria. Precisamos encher para o nosso coração de gozo na presença do Senhor e aguardar e entender que Ele virá buscar a tua igreja realmente. Ele virá nos buscar. O crente, todos os crentes na face da terra deveriam estar ali ansiosos, atentos e esperançosos com esse momento. O momento do Senhor vindo nas nuvens buscar a tua igreja. Para quê? Para morar com Ele. Que coisa boa! O Senhor nosso Deus, Ele nos fez para vivermos eternamente com Ele, amados. O Senhor não fez o homem, não fez o homem e a mulher, não fez para viver uma vida de qualquer maneira, uma vida, não, pelo contrário, o plano do Senhor é perfeito, o plano de Deus é perfeito quando Ele faz a humanidade, o plano de Deus desde o princípio, desde o começo, o Senhor já sabia e já entendia quem seria o ser humano e o que Ele faria, mas o plano de Deus, enviando Jesus Cristo, já era desde o começo, já sabia que nós teríamos uma chance para vivermos com Ele novamente. E hoje cada um de nós temos acesso direto, pois o véu foi rasgado. Cada um de nós podemos falar diretamente com o nosso Salvador, com o Eterno. Basta abrir as nossas bocas e clamarmos ao Senhor, que Ele está pronto para nos ouvir. Igreja do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. 8h23, já estou terminando, amados. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto. Tinha muita coisa para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso número 14. Versículo 14 diz: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Mais do que feliz somos nós, igreja do Senhor Jesus, que está aqui nessa terra, que lavou as vestes no sangue do Cordeiro. E vestes estas são vestes espirituais. Veste esta que, quando aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aquilo que
era, aquilo que estava no nosso corpo, toda sujeira, toda imundície, todo pecado, o Senhor lava, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica, para que nós possamos andar com Ele espiritualmente, alvo como a neve. É o Senhor. O Senhor, Ele tem um outro olhar para os santos, para os salvos, para os crentes. Ele olha para cada um de nós e vê o seu sangue ali, em cada vestidura espiritual. Independente daquilo que você tem vivido, se você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus que habita em nossa vida, Ele sempre estará nos guiando, nos mostrando aonde foi que nós pecamos, aonde foi que nós erramos, e ali nós se arrependemos, e o Senhor nos lava a cada dia, e nos limpa, nos purifica, até chegar dia perfeito. E qual é esse dia perfeito? O dia que o Senhor vir buscar a tua igreja. Olha como o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Olha como Jesus, Ele cuida da sua igreja. Nós somos pecadores, continuamos pecadores, justificados pela graça do Senhor. Há uma diferença, amados. Há uma diferença do que serve e do que não serve, daquele que anteriormente, antes de conhecer Jesus, nós fazemos tudo de errado mesmo, nós pecamos, nós temos prazer no pecado. Hoje, com Cristo Jesus em nossa vida, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Ele nos traz a memória e nos faz nos arrepender em tudo aquilo que nós fazemos de errado. E o arrependimento nos traz o quê? Vida com Deus. E o Senhor se alegra a cada momento quando vê um crente orando e pedindo perdão pelos seus pecados, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por algum ato, porque todos temos nossos momentos, todos nós pecamos, mas basta reconhecermos que nós não temos que permanecer naquilo e no pecado. Temos que se arrepender, se possível for, e dependendo de que tu fez, que tu vai e peça perdão aquilo que quem você ofendeu, porque a palavra do Senhor nos orienta para tal coisa. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, Jesus, versículo 16, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente, quer dizer que cabe às igrejas. Ele diz: eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando a igreja essa noite à responsabilidade. Ele está chamando a igreja essa noite para que seja uma igreja que esteja preparada para a vinda do Senhor. Mas como é que eu vou me preparar se esse mundo do jeito que está? Se arrependa. Olhe para dentro de si. A salvação é individual. Eu não posso ir e chamar minha esposa para ir junto comigo. Ela tem a vida dela, eu até queria. Vem, esposa. Mas é ela que vai ter que tomar a decisão na sua vida de receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que esta noite, amados, nós possamos estar firmes na presença do Senhor e que possamos estar esperançosos para esse Deus, para esse Jesus que virá buscar a sua igreja aqui na terra. Será no abrir e no piscar de olhos. A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Ele virá como ladrão. Ele não vai dizer, mas cabe a cada um de nós crentes no Senhor Jesus, cada um dos seus servos, se preparar, está sempre lavando suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, está sempre na presença do Senhor, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa e que possamos abrir a nossa boca
e pregar e dar testemunho desse Jesus, para que todos aqueles que ouçam a palavra de Deus venham se render aos pés de Jesus Cristo. Quantos são aqueles que nós conhecemos, seja nossos familiares, seja nossos vizinhos, que ainda não tiveram oportunidade de entregar sua vida a Jesus? E o Senhor nos outorga essa responsabilidade de sermos cartas vivas nas mãos do Senhor, para pregar esse evangelho da salvação e para pregar esse evangelho que esse Jesus é aquele que cuida de cada um de nós e é aquele que virá buscar a sua igreja para morar no céu com ele eternamente, para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E se a igreja desejar, aplauda o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se nesta noite tiver alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a palavra de Deus, ela diz: vem, porque é de graça a água da vida. A porta, como eu falei, é o próprio Senhor Jesus. E a água da vida, aquela água que para quem tem sede, Ele dá de graça. Ele se encontra aqui esta noite, só aguardando que nós façamos um gesto, seja no nosso coração ou seja com a nossa mão, e falar: eu quero receber esse Jesus Cristo, porque esse Jesus que o Fábio acabou de pregar, esse Jesus que o seminarista falou a respeito, que Ele é todo poderoso, que Ele liberta, que Ele cura, esse Jesus que disse que vai vir buscar a igreja, eu quero esse Jesus. Mas é necessário nós confessarmos com a nossa boca e dizer: eu quero. Nesta noite, tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se tiver, faça um gesto com a sua mão, que nós estaremos aqui orando. A igreja estará orando por ele, por você que quiser. E se porventura também estende aqueles que porventura, por um acaso, se afastou da presença do Senhor. Algo que acontece muitas das vezes na vida do ser humano, algum problema, algo que aconteceu, seja dentro da igreja, seja fora. Esse é o momento, amados, para que você venha se reconciliar com esse Jesus, porque Ele está voltando. E Ele não quer deixar ninguém. Jesus não quer deixar ninguém de fora, ninguém. A vontade de Deus é que todos possam estar diante dEle e possam estar morando com Ele. Mas a decisão é individual, a decisão é de cada um. Se esta noite o Senhor Deus está falando ao seu coração, que você se reconcilie com o Senhor, e quando tiver uma oportunidade, vem conversar com o pastor da nossa igreja e fale com ele que você deseja estar, que você deseja fazer parte desse reino maravilhoso que é ser cristão, que é ser homem e mulher de Deus. Amém? Que assim o Senhor possa estar abençoando a cada vida, que o Senhor possa estar derramando das suas ricas bênçãos, das suas infinitas misericórdias sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diaconisa Elisângela está com a palavra. Glória a Deus, o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Deus é tão bom, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Nosso pastor está de férias, domingo que vem ele já está presente aí. Convido você para na quarta-feira estar conosco, tá? Nós temos o nosso culto. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Eu viero
Nós nos colocamos, ó Pai, nesta noite diante de Ti, ó Deus. E digamos, ó Pai, e falamos para Ti, Deus, que nós estamos aqui, ó Deus, tão somente esperando a Tua volta. Porque Tu és, Deus amado, grande eu sou. Tu és, Senhor amado, nosso Deus eterno. E não haverá dia melhor, ó Deus, para nós do que a Tua volta, Deus. Então nós te pedimos, ó Pai, que cada dia mais e mais nós viemos trabalhar, ó Deus, com afinco diante de Ti, de maneira que vem Te agradar, ó Pai. A Tua palavra, Deus, diz que nós teremos presente, ó Pai, porque nós então somente andamos na Tua presença. Nós teremos guarda-dão, ó Deus, para nós, e nós Te louvamos, porque Tu é um Deus bom, Tu é um Deus presente, o Seu Santo Espírito, ó Deus, que nos move, ó Pai, para fazer a Tua vontade, e ainda assim o Senhor diz que ainda terá presente para nós. Deus, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, e Te pedimos, Pai, abençoa essa nação, ó Deus, salva, liberta, transforma, pelo poder que há no Seu Santo Espírito. Usa-nos, ó Deus, para que nós possamos vir falar a essa nação, ó Deus, para que cada vez mais e mais as pessoas possam vir Te buscar e entender que Tu é a porta, ó Deus, que o Senhor, Deus amado, é a chave para a cura deste mundo. O Senhor, Deus amado, é a solução, ó Deus, para as famílias, ó Deus. Então nós Te pedimos em nome de Jesus. Ser conosco, ó Pai, ser com a nossa igreja, abençoando, sustentando, ó Pai, e nos levando, Senhor, até a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Capacita-nos, ó Deus, abençoa, salva, liberta através de nós, essa oração que nós fazemos, ó Pai, e desejamos cada vez mais e mais. Fica conosco, ó Deus, passeia no meio de nós, nos limpa, nos purifica, ó Deus, nos transforma, porque esperamos a Tua vinda, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Maranata. Ora vem, ó Pai eterno, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmã Natália está com a oportunidade, não tem anúncio? Então tá, irmãos, quarta-feira nós temos o nosso culto, tá bom? No sábado, temos oração, no sábado temos nossa oração. No domingo também temos oração. Estou esquecendo de alguma coisa, irmãos? A ceia, amém? Prepare-se para sentar na mesa com o Rei, porque é dia de cear com o nosso Pai eterno, amém? Que dia maravilhoso que é dia de ceia. Não perca a oportunidade. Não permita que nada, nem ninguém te impeça de estar diante do trono do Rei, sentando na mesa junto com o Pai. Amém? Com oração silenciosa está terminado, e possamos vir estar orando pela família pastoral e por toda a nossa membresia, em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe essa semana.